Então, hoje nós vamos continuar. A quarta-feira passada deu para nós darmos uma pequena passada no homem natural e no homem espiritual. E hoje ficou o homem carnal. Lembra que, mesmo depois de convertido, você não perde a sua natureza humana. Ela continua em nós, né? Só vamos perder essa natureza o dia que nós saímos dessa terra. Enquanto nós estamos aqui, convertidos, salvos, mas a natureza humana vai continuar. E é essa a luta que a Bíblia ensina: maldito homem que sou, aquilo que quero, não faço, e aquilo que não quero, faço, e aquilo que quero, não faço. Porque existe a luta do natural com o espiritual. Tá? Então, hoje nós vamos ver o que é um crente carnal. Porque, ao que tudo indica, o que a Bíblia mostra é que o crente carnal ele pode ser pior do que o homem natural. Vou repetir. O que tudo indica na Bíblia é que o crente carnal ele pode ser pior do que o homem natural. Por quê? Porque ele já tem conhecimento. O homem natural vive na ignorância. Pode ter, né, cultura, pode ser doutor, ter vários diplomas e tal, mas ele é natural. Ele ainda não tem o Espírito Santo nele. Então fica na ignorância com muita coisa da vida. Agora, o crente carnal, não. Quem faz as afirmações do crente natural, do crente, do homem carnal, do homem natural e espiritual, é o apóstolo Paulo, na carta que ele escreve à igreja de Corinto. Vamos pensar um pouquinho, antes de entrar no crente carnal, para quem Paulo estava escrevendo? Para uma igreja na cidade de Corinto. A cidade de Corinto, ela era uma cidade muito rica mesmo. Nós tivemos a oportunidade de estar ali. Então, uma cidade que, para a época, imagina uma cidade portuária, uma cidade onde corria muito dinheiro, onde as pessoas tinham uma vida luxuosa. Essa ideia de shopping center, isso não é novo, em Corinto tinha. Nós vimos lá o lugar onde era o que eles chamam a Praça do Comércio, era um shopping, né, para nós. Rua de mármore, várias colunas de mármore nas ruas, um negócio muito, muito bonito, com biblioteca. E Corinto era uma cidade onde as pessoas tinham conhecimento. Se você olhar 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 5, você vai ver que as pessoas tinham conhecimento. Paulo fala isso, até Paulo nesse ponto, se alguém puder ler para mim, Coríntios, capítulo 1, versículo 5, se eu não estiver errado. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. Está vendo? Olha o que ele fala dessa cidade e desse povo. Eles foram enriquecidos em tudo, na palavra e no conhecimento. Então, não eram pessoas que você fala, eram pessoas sem cultura, tal, sem preparo. Não eram, não. Eram pessoas com conhecimento. Eram pessoas ricas em tudo. Qual foi a época que Paulo escreveu para Corinto? Olha, aproximadamente, não dá para afirmar a data, tá? Aproximadamente 56 depois de Cristo. Pode ser um pouco menos, um pouco mais. 56 depois de Cristo. Quanto tempo existia essa igreja em Corinto? Não temos como precisar. Mas você pode colocar aí uma igreja de aproximadamente 30 anos, 40 anos. Se você olhar para a igreja de hoje, você vai falar, é uma igreja novinha, né? Hoje nós temos aí mundo afora igrejas com 500 anos, 400 anos, né? Mas, se você olhar para uma igreja mesmo, não era uma igreja tão nova assim. A Vida Nova, o ano que vem, completa 21. Então, Paulo está escrevendo para as pessoas da época com crentes maduros. Agora, qual é a afirmação que ele faz? Ele diz àquele povo, vocês são carnais. Já estão no Evangelho, vou falar, não estou afirmando, hein? Não estou dando
mas há aproximadamente 30 anos, 35 anos, e vocês são carnais. E não é falta de conhecimento, vocês têm conhecimento. Vocês conhecem a palavra, têm conhecimento, mas são carnais. Dá uma olhada em 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Posso ler? Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Só até aí, só 2. Paulo diz para eles, olha, há um tempo atrás eu não pude dar a vocês alimento sólido. E agora continuo na mesma situação. Não posso falar mais aprofundadamente com vocês, porque vocês continuam carnais. O que é um crente carnal? Paulo define. Crente carnal é aquela criança. É um bebê. Crente carnal é a pessoa que se converte, mas não cresce. Espiritualmente falando, na vida cristã, ela não cresce. Ela não quer crescer. Ela quer sempre ser um bebê. Então, esse é o crente carnal. Por isso que Paulo está falando, olha, eu tenho que dar leitinho para vocês, eu não posso dar alimento sólido, porque vocês são carnais, vocês são bebês, vocês são crianças. Já que nós estamos precisando de uma data, vocês são crianças de 30 e tantos anos. E isso não está correto. Agora, querido, se nós pararmos para pensar, o que Paulo está falando é uma coisa muito séria, irmão. Se nós pensarmos na regeneração humana, Paulo está falando a uma igreja. E uma igreja, nós tratamos com pessoas. Nós estamos falando de pessoas que estão buscando uma regeneração, uma transformação, uma mudança, procurando algo a mais na vida, estão querendo melhorar e servir a Deus. Irmão, o projeto de Deus para a regeneração humana, vamos colocar assim, bem simples, 2 etapas. Primeira etapa, a salvação. Tirar a pessoa da condenação eterna e colocá-la junto com Ele eternamente. Isso não depende de nós. Efésios 2:8. Porque a salvação é pela graça. Então é o primeiro passo. Se você pensar nisso, a salvação, e para mim, não tem como você falar esse é salvo, esse não é salvo. Para mim não tem como isso. Porque isso é de fórum exclusivo de Deus. Não dá. É lógico que atitudes e tal, você começa a pensar, mas você não pode definir. Não tem jeito. Eu creio que no céu teremos muitas surpresas. Muitas. Puxa, faltou aquele. Faltou. Nossa, mas você não devia estar aqui? Mas eu estou. Né? Porque isso é o assunto de Deus. A salvação é pela graça. Tá? Salvação só em Cristo Jesus. Não tem outro jeito, não tem outro caminho. E os que morreram sem Cristo, eles tinham a promessa. No caso de Abraão, a promessa. Quando Melquisedeque dá o pão e o vinho, Melquisedeque está ensinando a Abraão a promessa. Hoje, o que nós usamos na ceia, os elementos da ceia? Pão e vinho. E ele dá isso a Abraão, no mínimo 2000 anos antes de Jesus vir ao mundo. Tá? E como vai ser o processo, cabe a Deus, a gente não entra nesse detalhe, né? Mas salvação é só em Cristo, não tem outro caminho, só em Jesus. Tá? Agora, dentro desse processo, a segunda parte é a regeneração, a transformação do ser humano. Porque, querido, levantar a mão e acertar Jesus, para a grande maioria é fácil. Para algumas pessoas é difícil. Se você pega um judeu mesmo, é difícil. Ele entender quem é Jesus, é difícil. Porque Jesus, para ele, é um profeta como Moisés. Hoje eles até estão gostando de Jesus, porque para eles Jesus foi o judeu mais famoso. Né? Hoje o turismo é alto lá por causa de Jesus.
Então eles estão aceitando muito mais Jesus. Mas se você falar, Jesus fez milagre, ele fala para você, Moisés também. Jesus fez grandes milagres. Ele falou, Moisés abriu o mar vermelho, filho. Você entendeu? Então para o judeu é meio complicado. Mas Romanos diz, com esse povo eu me entendo, Deus fala. Né? Porque eles são a raiz e nós somos os ramos enxertados. Então deixa eles lá e vamos continuar a nossa vida. Agora, para nós, o que conta é esse processo de transformação para uma vida realmente cristã, uma vida de quem não quer ser mais uma criança, de quem não se contenta em ser um crente carnal o tempo todo. Crente carnal não é só aquele dado à prostituição, a sexo, não é isso, querido irmão. O termo exato é criança, não quer crescer. Pode passar o tempo que for dentro da igreja, não quer crescer. Depois nós vamos ver alguns motivos, tá? Abra a Bíblia comigo em 2 Pedro, perdão. Vamos dar uma olhadinha nesse processo, tá? De regeneração do ser humano depois da sua conversão. 2 Pedro, capítulo 1. E como eu disse a você, salvação é fora exclusivo de Deus. Mas o fato de uma pessoa, para mim, tá? Não pense como eu nesse ponto. Vai buscar a sua confirmação, o seu jeito de pensar. Como diz a Bíblia, tenha fé para ti mesmo, né? Para mim, o simples fato de levantar a mão e fazer uma oração pode não significar a salvação dessa pessoa. Tá? E aqui nós vamos entender um pouquinho do que eu estou falando. Aqui vem a regeneração do ser humano. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos ler até o 11. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis, a minha tradução é forte, eu gosto disso, co-participantes da natureza divina. Vou repetir. Para que por elas vos torneis co-participante da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o versículo 11. Pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, o que a Bíblia está dizendo é que depois da nossa conversão, depois que eu disse sim, depois que você falou sim, o Espírito Santo vem habitar dentro de você, cumprindo a promessa de Ezequiel: porei o meu Espírito dentro. O que eu estava falando domingo passado, se eu não me engano. Dentro. A partir desse momento, desperta em nós um desejo de Deus, um desejo de conhecer os princípios de Deus, um desejo de mudar as nossas atitudes, as nossas reações, a nossa maneira de viver. Desperta em nós.
é algo que é colocado dentro. Então está ali dentro. Agora, o que a Bíblia está dizendo é quando isso entra em você, você se torna coparticipante da natureza divina. Alguém pode me ajudar? O que significa coparticipante da natureza divina? Alguém pode me dar uma ideia disso? Compartilhar. Participar junto. O que é natureza divina? Já penso em Jesus logo, porque nós nele e ele em nós. Ok. Vamos lá. Quem mais? Me ajuda aí. Hã? Fazer parte. Quem mais? Parceiro. Responsável. Olha, vocês percebem quantas coisas? É assim, nós tínhamos uma natureza puramente humana. Puramente humana. Simplesmente uma criatura de Deus. Filhos de Adão e Eva. Filhos de Adão e Eva, mas criatura de Deus. A partir do momento que você disse sim, eu quero Jesus, e essa oração foi sincera, desculpe o termo, não foi uma oração de embalo, ela foi sincera. Quando a Bíblia afirma que Deus coloca o Espírito dele dentro, nós nos tornamos coparticipantes. Agora, Jesus em nós, nós em Jesus. Deus em Jesus, Jesus em Deus. O Espírito Santo em nós e nós no Espírito. Agora, a partir desse momento, então, todas as condições, aqui afirma, nos foram dadas para a nossa transformação, para o nosso crescimento, para deixarmos de ser crianças, espiritualmente falando, e crianças naturalmente falando. Porque quando uma pessoa não tem o desenvolvimento espiritual, ela pode estar presa no desenvolvimento emocional. Eu não sou psicólogo, mas eu creio, lidando com pessoas, a gente acaba aprendendo muita coisa. Às vezes você lida com uma pessoa que ela pode ter os seus 40, 50 anos, mas ela tem atitudes de criança. Não sei onde ela ficou presa, mas ela está presa, está lá no passado. E as atitudes dela não demonstram a idade dela. Mas quando nós entendemos esse processo, como diz aqui, você tem que pegar tal coisa que existe em você, junta com outra, e depois você pega aquela outra, junta com outra, e você pega aquela outra, junta com outra. Opa, isso é maravilhoso. Você vai subindo. Você vai subindo. E a última coisa que ele fala, ó, junta tudo isso com amor. Se você não tiver amor, não vai ter nada. Então mostra que precisa despertar em nós um desejo de crescer. E o versículo 11, para mim, ele é muito forte. Porque só existindo isso é que a porta dos céus se abre. Viu como isso é sério? Gente, o crente carnal é pior do que o homem espiritual. Do que o homem natural, perdão. É pior do que o homem natural. Porque ele já começa a conhecer e a ele já são dadas todas as coisas que podem levar ao crescimento. É o que Paulo fala aos crentes de Corinto. Ei, vocês têm tudo. Vocês são ricos em tudo. E continuam bebês, crianças. Não sai dessa faixa etária. É por isso que existe no meio de vocês tantos absurdos. Tantos absurdos. E se você for ver a igreja de Corinto, irmão, você arrepia. Era uma igreja onde tinha manifestação de dons toda hora, mas você vai ver a vida das pessoas, que Paulo chega a ponto de falar, com aquele lá você nem cumprimenta mais ele, nem fala com ele, porque o que ele faz é tão terrível. Então, espera um pouquinho, nós precisamos entender isso, que nós estamos num processo, sabe, de desenvolvimento, um crescimento que vai ajudar na nossa total transformação. Pensando nisso, irmão, se nós temos essas condições, coparticipantes da natureza divina, tudo que precisa já nos foi dado para crescer, o que impede uma pessoa de crescer, então? Por que na igreja as pessoas não crescem? Por que passam
anos e anos, e continuam tendo atitudes de criança. Atitudes que não condiz com uma fé cristã. Atitudes que não condiz com o nosso Jesus. Primeira coisa, vamos pensar em algumas coisas, tá? Não estou dizendo que são só essas que eu vou falar. Existem mais. Talvez não seja falta de um discipulado mais completo, de um discipulado que não só ensina a salvação, mas que vai mostrar a necessidade de um desenvolvimento, de um crescimento, de uma abertura para crescer. É para se pensar. Porque se nós tivermos um discipulado ineficiente, nós vamos ensinar somente a salvação, mas dentro da igreja teremos muitos problemas. Porque as pessoas são salvas, elas vêm, mas não crescem. E aí fica aquele ciclo terrível dentro da igreja. Segundo ponto, será que o próprio desejo da pessoa em não querer crescer? Porque crescer, sinceramente, é dolorido. É ou não é? Outro dia nós estávamos chegando em casa, eu e a Jan, e estava um menino ali, sei lá, de 12 anos, 10 anos, 13 anos, ele estava entrando com um skate debaixo do braço. Não era o Daniel, não. Um outro menino lá do prédio, e o skate enroscou, eu pensei, a preocupação dele, o skate. Puxa, como eu queria ter só essa preocupação, né? Eu até falei para ela, crescer não é muito bom, olhando para esse lado. Porque você começa a crescer, você começa a descobrir uma coisa chamada responsabilidade. E aí a coisa começa a apertar, começa a estreitar. Então existem algumas pessoas que não querem crescer. Não só espiritualmente, não querem crescer. São pessoas que o tempo passa, fica dependente do pai e da mãe, o tempo que puder ficar, ela vai ficar. E na igreja é a mesma coisa. Existem pessoas que não querem crescer espiritualmente falando. Porque crescer significa atrair responsabilidade. Muitas vezes crescer significa cuidar muito mais do que ser cuidado. Você que já é adulto, fala para mim, você não sente falta do colo da mamãe, às vezes? Não sente falta do abraço da mamãe? Onde está meu pai para poder conversar com ele hoje? Não faz falta? Crescer é meio complicado. Então, dentro da vida cristã, existem pessoas que não querem crescer. Existem pessoas que vão querer ser cuidadas o tempo inteiro. Uma outra razão. Uma outra razão por que as pessoas não crescem espiritualmente falando. Porque elas precisam de cura na sua vida emocional. Porque uma pessoa emocionalmente abalada, essa pessoa, ela pode ter problemas tão sérios que a vida dela é uma rotina de voltar para trás. Dá um passo para frente e dois para trás. Dá um para frente e dois para trás. Quando você pensa que a pessoa está indo, daqui a pouco, quando você vê, ela já ficou enroscada lá atrás. Por quê? Ela precisa de cura. Algumas coisas estão alojadas na alma daquela pessoa. E essas coisas precisam de remédio. Essas coisas precisam do bálsamo de Gileade, que é só ele que vai curar. Às vezes vai precisar de uma ajuda profissional, às vezes precisa. Porque, querido irmão, existem coisas que não são somente espirituais, mas existem coisas que vão precisar de um profissional. E algumas pessoas pensam, mas o crente não precisa. Querido, precisa. Precisa. Vamos abrir um pouco mais a nossa mente. Deus trabalha conosco. O milagre sobrenatural depende dele. Mas Deus também deu a nós condições para fazermos a nossa parte. Nem tudo você vai atribuir às coisas espirituais. É como uma pessoa pregando um prego na parede, ela erga o prego e acerta o dedo. Vai falar que o dedo dela está doendo porque o diabo fez doer. Não. Foi a falta de atenção ou não mirou corretamente o prego. Então, nós pensamos em 3 motivos que podem fazer com que uma pessoa não tenha desejo de crescer espiritualmente falando. E são coisas que nós convivemos dentro da igreja.
Características de um crente carnal. Primeira delas é a longa permanência como criança. Existem pessoas dentro da igreja, que já estão dentro da igreja, aceitaram Jesus há anos, mas não querem crescer. Então a característica é isso, de uma criança. De repente acontece uma coisa e quando você vê a reação dela, você fala, reação infantil. Não deveria estar mais nesse ponto. Já deveria ter reações de um adulto. Mas não tem. Então você já começa a perceber uma característica de uma pessoa convertida, entregou a vida para Jesus, tem o Espírito Santo, mas não quer crescer. É crente carnal. Está tudo bem, hein? Vocês estão muito quietinhos. Segunda característica de um crente carnal. Ele é incapaz de receber ensinos espirituais. Eu não estou falando de conhecimento. Conhecimento nós recebemos, mas ensinos espirituais. É aquele versículo que diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela crescer, jamais se desviará. Esse ensino, querido irmão, não é simplesmente sentar com o seu filho. Agora nós vamos ler a Bíblia, nós vamos ter o nosso culto doméstico. Não estou dizendo que não tem que fazer isso, hein? Mas esse ensino não é só isso. Vai além. É você poder olhar para o seu filho ou para a sua filha e falar para ela assim, olha, eu estou te ensinando aqui, agora você vai pegar o que eu te ensinei e vai olhar para a minha vida. O que eu estou fazendo, você vai fazer. Isso é ensino. Isso é ensino. Eu amo meu pai, você já sabe, não sei se ele é vivo ou morto, mas meu pai sempre falava uma coisa, faz o que eu mando, não faz o que eu faço. E até o que ele falava era bom, tinha que obedecer realmente porque tinha sentido. Mas isso não é ensino. Então, uma característica de um crente bebê, de um crente carnal, é isto. Ele quer receber conhecimento e mais conhecimento, ele quer ser cheio de conhecimento, mas ele não quer ensino espiritual, porque o ensino espiritual vai levá-lo a uma vida espiritual. Por isso que discipulado é muito mais transmissão de vida do que ensino de conhecimento. Tem que unir as coisas, mas o primeiro ponto é vida. Você passar para o seu discípulo aquilo que você tem. Você tem vida com Deus e você passa para ele vida com Deus. Então, isso é ensino. Então, a característica de um crente carnal é exatamente isso. Ele não quer. Ele quer conhecimento, ele quer encher a cabeça, como eu brinco, ele quer ser um crente cabeçudo. Está cheio de conhecimento, mas ele não vive, ele não pratica. É aquele que fala uma coisa para você e faz outra, totalmente diferente. E olha, o que Paulo fala para os cristãos de Corinto é exatamente isso. Conhecimento vocês têm. Vocês são riquíssimos em conhecimento, conhecem a palavra, são ricos em todas as áreas. Mas cadê a vida? Cadê a vida? Vocês têm atitudes de criança, de bebê. Não é a falta de conhecimento. A terceira característica de um crente carnal, e esta é muito perigosa, que é o engano. Que engano? Por ser cheio de conhecimento. E hoje, na igreja evangélica, isso é muito fácil, porque existem cursos de várias maneiras. Existem ministérios paralelos à igreja, existem dentro das igrejas vários cursos, e cursos, você conhece vários cursos. O engano é isso. Por ter muito conhecimento, a pessoa é levada a pensar que ela tem uma vida espiritual. E ela transforma o conhecimento espiritual numa vida de crente carnal. Não sei se eu me fiz entender. Está cheia de conhecimento, mas aquele conhecimento não significa vida espiritual. Porque vida é prática. Vida são atitudes, vida são reações. Vida não é um livro onde você vai ler e vai encher a mente de conhecimento. Foi o alerta de Paulo
a Corinto. Isso vocês têm de monte. Só uma pergunta. Será que nós estamos longe de Corinto? Eu creio que não. Porque algumas atitudes mostram claramente isso. E vamos falar da igreja brasileira. Na igreja brasileira isso é muito comum. Muito comum. Tá tudo bem aí, irmão? Meu tempo está acabando. Sinais de que existe crentes carnais dentro de uma igreja. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós estar falando: eu sou de Paulo, o outro de Apolo, de Cefas. E Paulo diz: e eu, na verdade, sou de Cristo. Né? Então, como que você percebe a existência de crentes carnais dentro de uma igreja? É quando você olha dentro de uma igreja e você começa a perceber a falta de entendimento, a falta de falar a mesma língua, os ciúmes, contendas, pessoas que gostam de levantar questões, contendas. E, se eu não me engano, o Provérbios tem uma coisa muito terrível, que diz que 6 coisas Deus não gosta. A 7ª Deus abomina. Vocês sabem. Né? Então, isso significa a presença de crentes carnais dentro de uma igreja. Vamos caminhar para o final. Frutos de um crente carnal. Está tudo bem aí? Estou me fazendo entender, irmãos? Tá? Toda árvore frutífera dá o seu fruto. Não tem como. Né? E o fruto em uma árvore seria mais ou menos parecido como o corpo de uma pessoa. O corpo de uma pessoa, quando ela começa a estar bem alimentada, e bem alimentado, e bem alimentado, e bem alimentado, e muito bem alimentado, e ela não consome aquilo, o que o alimento se transforma? Em gordura. Excesso. Uma árvore bem alimentada, bem cuidada, ela vai produzir. E o que significa? Frutos. O ser humano, gordura. A árvore, fruto. É por isso que a Bíblia diz que pelos frutos você conhece a árvore. Porque o fruto da árvore é o resultado do alimento. Aquilo que ela está cheia, alimentada. O livro de Gálatas, no capítulo 5, fala dos frutos do Espírito e dos frutos da carne. Então, uma pessoa, quando ela está bem alimentada pelo Espírito, os frutos são um. Quando ela está bem alimentada pela carne, os frutos são outros. E aí nós começamos a perceber a diferença entre o homem espiritual e o crente carnal. Ele já é um homem espiritual, mas ele é carnal. Bem carnal. E aí, o que vai manifestar nessa pessoa? Aquilo que ela está alimentada. Tem conhecimento, está cheia, a cabeça está cheia de conhecimento, mas não alimenta a vida dela com aquilo. Não alimenta. Amém? Só dá uma passadinha rápida nos frutos de um crente carnal. Primeira coisa, é um egoísmo manipulador. Depois você lê lá, Gálatas 5, do 16 ao 22, você vai ver os frutos de um crente carnal, os frutos da carne, do ego, porque carne é ego. Quando uma pessoa está cheia de si e vazia de Deus, embora tenha conhecimento,
pode estar na igreja, pode ser líder, mas ela está cheia de si. E manifesta o fruto daquilo que ela está alimentada. Então, você vai perceber que o fruto, uma das coisas, é um fruto de uma pessoa egoísta e usa o seu egoísmo e manipula situações. Eu quero assim, é meu, tem que ser do meu jeito. Nos meus líderes, pode deixar que eu vou cuidar, ninguém fala com eles, eu é que falo. Isso é fruto de carne. Segundo ponto, a vida sexual dessa pessoa é uma vida barata. O que é uma vida sexual barata? Ela não se valoriza. E vai atrás dos conceitos do mundo hoje. Que sexo hoje é fácil. O povo pensa assim, usou, lavou, tá novo. É ou não é? Mas ninguém sabe a consequência de um ato sexual, espiritualmente falando. Há pouco conhecimento sobre isto. Quando Jesus fala, olha, não se unam à prostituta, porque a hora que você tiver relação com ela, você e ela serão uma só carne, uma só pessoa. Para tentar entender isso melhor, querido, eu não posso afirmar isso a você, eu não estou afirmando, tá? Porque eu não tenho base bíblica para afirmar. Mas uma conclusão que a gente pensa que pode acontecer, entendo o que eu estou falando, não estou afirmando, tá? Estou pensando que pode acontecer isso, porque não tenho apoio na Bíblia para afirmar. Você pega aqui um homem, todo felizinho e alegre. Aí você tem aqui uma mulher, né? Toda felizinha e alegre. Mas esses dois não têm nenhum princípio. É um sexo barato. Ah, é uma coisa que a gente precisa, puxa, né? Tal. Aí, eles vão lá e têm relação sexual. Se tornam os dois uma só carne. Será? Eu estou perguntando a você, não estou afirmando. Será que antes dessa relação sexual, vamos supor que esse homem tinha mais ou menos umas 20 maldições hereditárias. A família dele era toda enferma, falida, desequilibrada, tal. E essa mulher aqui tinha mais umas 20 maldições diferentes. Será que nessa união, depois desse momento tão feliz, esse camaradinho aqui saiu com 40 e essa alegre moça não saiu com 40? Será? Aí é uma progressão geométrica. Você entendeu? Eu não estou afirmando isto. Mas por que será que Jesus falou? Não se deite com a prostituta. Será que o conhecimento dele não era mais profundo que o meu, do que o nosso? Mas é fruto da carne. É fruto de um bebê. Segunda coisa, frutos de um crente carnal. Irmão, normalmente a vida emocional desse crente carnal, ela é meia desequilibrada. Você não pode prever muitas reações dessa pessoa. Porque, ao mesmo tempo que parece que é, já não é. Muda. É inconstante. E olha que arruma desculpa para tudo. O que é tão comum na igreja hoje é ver pessoas arrumando desculpas espirituais, espiritualizando tudo. Mas será que isso não é fruto de uma carnalidade, de um desejo de continuar como criança? Outra coisa, 9:4. Outra coisa que eu quero pensar com você. Quando uma pessoa vive na sua eterna infância cristã, ele é um crente carnal, é uma busca pela felicidade incrível. Sem saber, ela busca alguns momentos de alegria. Porque a nossa verdadeira alegria é o Espírito que dá.
Eu sei que nós necessitamos, nós precisamos, isso faz parte do ser humano, e como eu disse a você, mesmo depois de convertido, você não perde a natureza humana. Nós precisamos de carinho, nós precisamos de compreensão, nós precisamos de apoio, todo mundo precisa disto. Mas, querido irmão, quando existe um atropelamento, já tem alguma coisa fora do lugar. Me fiz entender ou não? Outra coisa que demonstra que é fruto de um crente carnal, uma insatisfação constante. Nada dá bom. Nada. Nada satisfaz a pessoa. Tem o desejo tal, e quando ela realiza aquele desejo, e agora vai para outro. E vai para outro, e vai para outro. Não estou falando de consumismo agora. Estou falando de uma insatisfação. Eu vou usar um exemplo, nem sei se isso é carnalidade. Não me leve a mal, só para entender melhor. Não estou dizendo que é, né, de uma criança. Mas crias mulheres. Se tem o esmalte de uma cor, mas ela tem que achar outro que é ou não é, Márcio? A gente olha e fala, nossa, mas é igual. Ela fala, não, é diferente. Olha direito. E é o homem com carro. É o homem com carro. Nunca está satisfeito. A maioria, não estou falando que são todos, não, né? Está vendo? Vocês estavam brigando comigo aí, ó. 2013, 6 meses. Não, mas eu quero 2014. Querido irmão, outra coisa que demonstra, o fruto, é um crente muito apegado em religiosidade, que gosta de se apegar a tradições, a dogmas. Por quê? Porque precisa, desculpe o termo, precisa de um cabresto. Porque se não tem um cabresto, não sabe andar sozinho. Por quê? Porque é um bebê em Cristo, a sua carnalidade, o seu eu fala mais alto. Então ela precisa. Então eu entendo que Deus, na sua multiforme sabedoria, deixou todo tipo de igreja. Porque Deus vai pegar todo mundo, ninguém escapa. De Deus ninguém escapa. Outra coisa, querido irmão, que pode significar uma carnalidade ou uma criancice por falta de tratamento na vida emocional é crente que gosta de solidão. Que gosta de ficar sozinho, não gosta de ninguém, não quer ninguém por perto. Meu querido irmão, vida cristã significa relacionamento. Não, mas relacionamento machuca, dói. E daí? Nós somos adultos ou crianças? Quando você era pequeno, estava aprendendo a andar de bicicleta, o primeiro tombo você chorou e correu. Tal. E hoje, você é adulto, você quer andar de bicicleta, e aí? Você corre lá, pai. Ou você levanta, sacode a poeira e vamos embora. Por quê? Porque você é adulto. Amém? Entendeu qual é o tipo de carnalidade que eu estou falando? É a falta de crescimento. Não, eu prefiro andar com a Regiane. Essa jararaca, eu não quero, ela vai me ferir, tal. Vamos ver se ela é criança agora, vai. Tamanho de criança ela tem, né? Amém, queridos? Tá? Então, entendo o que eu estou falando. O fruto de uma carne. Tá? Outra coisa. Pessoas que são dadas a uma competição selvagem em tudo. Porque sou eu, tem que ser eu, e o negócio é comigo, e eu vou atropelar qualquer um. Ninguém abusa de mim mais, já abusaram, agora ninguém abusa mais. Então é aquela competitividade para sobressair. Sabe, perde o amigo, mas não perde uma pequena discussão. Às vezes uma coisa que podia ser resolvida tranquilamente, mas não, que é isso? Não está atento àquilo que o Espírito fala. A resposta branda acalma e desvia o furor. Mas não, a competitividade incontrolável é algo terrível. Amém, querido? Segunda coisa, agora sim, o consumismo incontrolável.
quando o ego fala mais alto. E tudo eu preciso, não, realmente, na verdade, não está atento às suas necessidades. Porque hoje a televisão, não, o marketing faz você pensar que é necessário. Eles trabalham, tem gente que trabalha o tempo inteiro para isso. E você vivia sem um produto até agora. Passou na televisão, você fala, não vivo mais sem aquilo. Eu não vivo mais sem aquilo. Ué, até agora você viveu. É ou não é verdade? Nem experimentou, mas nossa, eu não vivo mais. Então é um consumismo incontrolável. Isso é carnalidade, criancice. É que nem a criança vai no McDonald's para quê? Por causa do brinquedinho. Quando, na verdade, eles estão vendendo um lanche. Não sabe realmente o que é necessário. Isso é pura criancice. Outra coisa, irmão, temperamento descontrolado, como eu já falei, não tem controle no temperamento, você não sabe qual é a reação da pessoa. Aquela pessoa está sujeita às chuvas e trovoadas. Então, existem pessoas que você, quando vai conversar com ela, é que você está caminhando sobre ovos. Oi, tira o pé porque vai quebrar. Nossa, isso é pura criancice. Pessoa cheia de milindres, não me toque, não fez do jeito que eu pensei que era. Às vezes a pessoa nem sabe o que está acontecendo para você não ter feito. Mas não pode, não me toque. Você entendeu? Então, espera um pouquinho, isso é criancice, irmão. Outra coisa, eu tenho 3 minutos para a gente terminar. Incapacidade de amar de verdade. E quando uma pessoa não é capaz de amar a outra pessoa, significa que ela não ama a si mesma. E se ela não consegue amar a si mesma, ela não vai ser amada. Porque o mundo é assim, irmão. Tudo que você semeia, você colhe. Se você não ama você mesmo, como é que você vai dar amor para alguém? Ninguém dá o que não tem. Esse é um ponto. Eu posso pensar que eu estou dando, mas se eu não tenho, eu não dou. Não dou. Eu posso enganar por um tempo, mas não é real aquilo. Aquilo é uma ilusão. Então, se eu não tenho amor para dar, eu não consigo semear amor. Se eu não consigo semear amor, eu não vou colher amor. Ponto. É Bíblia isso. Isso significa o quê? Uma criancice. Um crente vivendo na sua carne, na sua eterna criancice. Não entendeu o que é amor. Não sabe o que é amor. Dá uma estudada em 1 Coríntios 13 e você vai ver o que é amor. Você vai levar um susto na hora que você descobrir, biblicamente falando, o que é amor. Biblicamente. O restante que está ali são consequências do amor. Mas 1 Coríntios 13 fala que o amor é paciente e bondoso. Ponto. O resto é consequência. São as consequências. Então, como uma pessoa infantil vai amar e ser amada de verdade? Olha, a maioria aqui é adulto, né? A maioria aqui já foi adolescente, não foi? Fala para mim se na sua adolescência você não teve um grande amor na sua vida que você pensou que ia morrer. Quem não teve, levanta a mão. Só para me ver, é verdade, estou perguntando. Almir, amém. Porque você vê que 99,99 teve uma paixão. Ah, eu vou morrer. Oh. Salva que reza. Pode falar, Valmir. Ela já te perdoou já. Onde é que eu estava aqui? Mas aquilo lá era amor de verdade? Ou aquilo era uma paixão infantil? Aquilo era um desespero. Ai, a mulher da minha vida. Que mulher da vida? Você nem homem é, nem ela é mulher ainda. É, não é? Só se acha. Né? Precisa crescer primeiro. Precisa descobrir o que é ser homem, precisa descobrir o que é ser mulher. Então, o crente carnal vive nessa infantilidade. Acha que é amor quando não é amor. Não é. É criancice. Então, é uma paixão
que sobe e desce. Na mesma velocidade que ela sobe, ela vai descer. E hoje é tão comum você ver isso, né? Até no meio dos adultos, infelizmente, porque ainda continuam crianças. Nossa, está apaixonada até agora. Nossa, eu amo a Simone, amo a Simone. Não deu certo, já amo a Janete. Não deu certo, já amo a Cris. Irmão, que isso? Não é verdade? Que amor é esse? Isso não é amor, isso é criancice. É fruto de um bebê. Vamos lá, querido. Outra coisa. Normalmente, o lar de um bebê em Cristo e a própria vida dessa pessoa é sempre uma vida e um lar dividido. Porque criança não tem estabilidade. E uma pessoa que vive o seu ego e vive a sua infantilidade não consegue sustentar nada. Então, sempre vai ser uma vida e um lar dividido. Porque criança não está preparada para responsabilidades, por isso que é criança. Mas quando começa a crescer, prepara para a responsabilidade. Vocês que são casados aqui, e assim, eu gostaria muito de falar diferente, mas fala para mim, se na sua vida de família, você já não passou poucas e boas. E já não teve que enfrentar situações que você fala, Deus, dá graça agora. Ou é na vida financeira, ou é na saúde, ou é no relacionamento dentro de casa. Então, um bebê em Cristo está preparado para isso. Então, é aí que você vê a vida dividida. Outra coisa. Irmão, tenho 3 minutos para a gente orar. Outra coisa aqui, querido irmão. Até meia-noite é dia, mas é que tem o Tadel. Nós temos que parar por causa do Tadel, né? O crente carnal, ele costuma desprezar outras pessoas. Porque ele gosta de dar valor à aparência. Ele gosta de dar valor a títulos. Então, é a pessoa que valoriza as coisas e não valoriza pessoas. Porque o crente espiritual, a pessoa que já caminhou um pouco mais do seu ser natural e já está vivendo, sabe, de acordo com o que a Bíblia ensina, dando vazão ao Espírito Santo, ele vai amar pessoas, vai honrar pessoas. E o crente carnal, infelizmente, ele costuma desprezar pessoas. O crente carnal costuma sempre ver o próximo como um rival. Sempre. Quem se aproxima muito dele, principalmente num lugar onde ele tem uma posição de liderança, onde ele tem uma notabilidade, quando alguém se aproxima e ele percebe que começa a crescer, é o rival. Aleluia. Jeová, põe a mão. Jeová, puxa o tapete, senão puxo eu. Né? Então, isso é manifestação de criança. De criança mesmo. É invejosa e é ciumenta. Não tem como. Né? Que nem eu coloquei ali, vamos parar porque a lista é grande. A inveja está ali. E inveja, querido irmão, eu penso, não sei se eu estou certo, né? Os psicólogos aí de plantão me ajudam. Eu creio que a inveja, no fundo, não é você desejar ter o que o outro tem. É você achar que Deus é injusto. Por que deu para ele e não deu para mim? Eu não sei se é isso de verdade, mas eu penso que é isso. Não é você querer ter o que o outro tem. É no fundo você falar, poxa Deus, eu estou na fila aqui, ó, e o senhor não lembra de mim. O outro chegou agora, se converteu ontem, o senhor já deu para ele. Amém? Você continua me amando? Então nós vamos orar, porque são 9h20. Queridos, na próxima quarta-feira, nós vamos pensar juntos como ser cheio do Espírito Santo. Como ser cheio. Tá? Então, o meu desejo, irmãos, é que possamos crescer um pouco mais. Eu não estou aqui para ensinar ninguém. Eu estou aqui porque eu quero aprender junto com você. O meu desejo é assim, que todos possamos crescer.
Que possamos estar congregando numa igreja onde a gente possa olhar mais tarde e falar, puxa, Deus, crescemos. Não só numericamente falando, porque existem muitas técnicas para fazer a igreja crescer numericamente falando. Muitas. Muitas mesmo. Mas, querido irmão, um crescimento sem qualidade, ele não é sustentável. E eu acho que, como igreja, nós precisamos estar vivendo numa igreja que realmente se preocupa com pessoas. Uma igreja onde, quando a pessoa chega, ela vai ser tratada como um membro de igreja. Membro é assim, irmão. Esse braço é membro desse corpo, está ligado a esse corpo. Está ligado. O que acontece nesse braço afeta o corpo. Então, isso é ser membro de uma igreja. Não estou falando de nenhuma igreja. Se você pensar em alguma, é por conta sua. Hein? Não uma igreja que se preocupe em ter consumidor. Vem para cá porque eu tenho um produto para te vender. Não, igreja não é isso. Igreja é corpo. Corpo significa membro ligado um ao outro. Corpo significa membros trabalhando juntos. Igreja significa membros caminhando na mesma direção. Perna direita não vai para o lado, a esquerda vai para o outro. Então, isso para mim é igreja. Amém? Pai querido, muito obrigado por mais uma noite. Por esse tempo tão gostoso, tão precioso, de estarmos aprendendo juntos um pouco mais da palavra do Senhor. Ó Deus, que o Espírito Santo possa falar muito mais em cada coração, Senhor. Que possamos estar realmente abertos para aprender o ensino do Senhor, para viver o que nós estamos aprendendo. Queremos crescer. Não queremos, ó Pai, ser eternamente um bebê, uma criança em Cristo. Mas queremos um alimento mais forte, um alimento mais poderoso. Nós queremos deixar o tempo do leitinho. Pai, nos perdoa toda a nossa infantilidade. Perdoa, Senhor, toda a nossa carnalidade. Perdoa, Senhor, todas as vezes que o nosso ego é manifesto e quando ele fala mais alto. Perdoa, Deus, todas as nossas atitudes erradas. Perdoa, Senhor, todas as nossas reações descontroladas. Pai, tudo isso mostra fruto de carne. O que nós queremos são os frutos do Espírito. Pai, que possamos crescer baseado no amor. Sempre no amor. Porque, Pai, mesmo quando erramos, se o nosso amor, ele é verdadeiro, a Tua palavra diz que o amor encobre multidões de pecados. Porque como humanos, nós vamos errar. Mas se nós estivermos baseados no amor do Senhor, no amor que pode fluir no nosso coração, o Senhor vai nos ensinar, nos capacitar. Pai, abençoa agora o nosso Tadel, aqueles que vão para casa, abençoa a nossa volta, nos dê graça no restante dessa noite. Nos dê graça, ó Pai, no restante dessa semana. Vem, Senhor, nos abençoar, continua cuidando de nós. No nome de Jesus. Amém.